Marcos Vinícius Faustini, nome de rei, de monarca, de aristocrata. Rapaz, agora é impossível falar de Rio de Janeiro, falar assim Brasil, mas nós começamos mais modestamente nessa circunscrição regional Rio de Janeiro, sem falar em você. Você se tornou um personagem central, o cara. Que coisa fantástica, rapaz. Isso, como é que você vive esse momento? Não vai dizer que não existe, tá? Porque existe. Guia Afetivo da Periferia, as peças todas, depois secretário do Nova Iguaçu, as invenções, rede de agências, agência de redes para a juventude, as coisas, os planos, as colunas e tal. Fala alguma coisa sobre uma parte disso. Estamos inventando. É uma invenção, uma vontade enorme de fazer parte de uma geração, né? Eu brinco, era impossível vir da periferia, ter tido uma origem popular, com um desejo enorme de ser um artista e não estar pensando a cidade do Rio de Janeiro, não trazer isso nas expressões. Minha questão é a cidade, desde moleque que eu ando essa cidade. Para visitar a família eu tinha que cruzar a cidade, então a cidade não é só um lugar, eu me sinto meio misturado, então isso está muito em mim, então não é um olhar distante de um pensamento para produzir uma ação, é quase uma dinâmica dos afetos, da estrutura, do modo de olhar, das memórias. Não é uma construção de um texto só. Me toma, eu fico tomado, tentado, instigado a pensar a cidade e, sobretudo, pensar do ponto de vista, e aí talvez seja a minha potência e a minha limitação ao mesmo tempo, do ponto de vista da minha trajetória. Um cara de origem popular, que tinha desejo de fazer arte, não tinha condições, teve que ter muita energia para poder, né, por conta da desigualdade, a gente fala muito da desigualdade social, mas o modo de produção cultural no Rio de Janeiro é muito desigual, ao mesmo tempo que ele tem brechas. Então, tive que fazer um esforço enorme, pessoal, de estratégia, de ritmo de trabalho, e ao mesmo tempo isso foi inventando um desejo, uma maneira de pensar, um olhar estético, uma dicção. Eu não vejo como uma escolha profissional ou como uma escolha temática de pesquisa. É uma forma de estar na vida, é uma forma de se expressar. Mas também não é limitado a isso, né? Eu tenho pensado muito sobre comida, lido sobre comida, plantas. Eu tenho outros desejos. Eu estou muito tranquilo porque eu acho que essas coisas todas, a escola de cinema, os docs sobre bate-bolas, funk, as passagens pelo poder público, eu considero que eu dei uma cumprida numa coisa que eu tinha em mim, uma dor. Eu estou com mais precisão um pouco de dizer as coisas que eu queria dizer desde moleque. Então agora eu estou tendo a tranquilidade também de experimentar outros assuntos, sem nenhuma culpa. Não me sinto abandonando, mas eu estou... Teve um cavalo de pau, não teve, na sua trajetória, lendo o Guia Afetivo da Periferia, conversando com você, quando você chega à universidade, faz o curso de teatro, até ali parece que com idas e vindas, né, os momentos claudicantes e contraditórios, você de alguma maneira vai caminhando. Quando você estreia como diretor, tem um prêmio nacional, faz o Guarnieri, eles usam Black Tie, e Dom Casmurro, aliás, não era o nome, não era... Era Captura, uma adaptação que a gente já fez desde a escola. Mas, enfim, grandes trabalhos no teatro.
nesse momento não tem uma interrupção e você resolve voltar? Foi quando a parceria com o Guarnieri, porque primeiro tem a coisa da escola de teatro, né? Que não chega a ser uma faculdade a escola de teatro. Ela é agora é considerado faculdade, mas na época terceiro era grau, super, né? Era o que? Era a escola superior, Martins Pena. superior tecnológico, né? Que agora é reconhecido como. A escola me deu método e me deu uma maneira de entender a história da cultura, uma maneira, até ali, eu brinco que eu era um bárbaro, eu não estou fazendo charme, não. Eu era energia e pergunta e resposta, ação e reação. Escola me traz um método e eu tive que batalhar muito para fazer essa escola. Era à noite, então voltava para o Cesarão de Santa Cruz, saía 11 da manhã, 11 da noite do Campo de Santana, pegava 2 ônibus, chegava em casa 2 da manhã. Foi uma... E trabalhava durante o dia? Eu larguei o trabalho, eu decidi largar tudo e aí ia pedir dinheiro no sinal para poder ficar na escola, fazia pequenos trabalhos, né? Festa, e lia muito nessa distância. Porque antes você tinha... Trabalhei em Banco do Brasil, trabalhei em cemitério, trabalhei em tudo. O do cemitério sempre... Isso. Um jovem pobre, urbano, que queria fazer arte, um jovem pobre dos anos 80, né? Brinco que eu sou da época da intrusão social. A gente éramos poucos e... Você lia muito, você está dizendo que você lia muito no ônibus e tudo, mas eu era um bárbaro ali. Apesar do movimento estudantil, tudo era muita referência. Olha, eu já lia literatura, já lia Fitzgerald, já lia por causa do Círculo do Livro, A Boa Terra, Dostoiévski. Política lia também. Política, por conta do movimento estudantil. Muito teatro, muito cinema. Às vezes eu me via no MAN, vendo sozinho aquelas mostras de filme que ninguém vai ver, e eu lá, com um esforço enorme de tentar entender os códigos. E andava muito pela cidade e ouvia música, que música você ouvia? Muito rock, né? Naquela época. Rock, o funk entrava para ir ao baile, porque eu era um roqueiro que tinha que ir pro pagode e pro funk para encontrar menina, porque nessa época não tinha menina roqueira, metaleira, punk, isso é uma novidade dos anos 90 para cá, que eu já não estava mais nessa vivência dos bailes, da prática musical na cidade. Então a escola me deu método e rapidamente, como eu tinha que empreender, então fui fazendo projeto escola, porque eu queria estar perto das pessoas de teatro. Praia, não era sua praia. Eu tinha ido muito à infância na praia de Rama, Paquetá, Flamengo, as minhas... Então eu estava numa ressaca e num mergulho direto de preciso fazer algo, é aqui que eu quero estar. Então eu comecei a trabalhar operando som de peça, sendo contra a regra, porque é teatro que eu quero fazer. Então eu quero estar perto, quero aprender. Então eu operei som do Flávio Marinho, contra a regragem da Bia Lessa, e pedia para ver peça. E eu pensava assim, né? Eu já falei isso até. Sou pobre, feio e moro longe. Para eu viver nesse negócio de teatro, eu vou ter que dar um jeito. Quero estar perto disso, isso é bom. Eu posso me expressar, me instiga, me faz estudar. E eu li uma peça por dia na escola de teatro. Você se impunha isso? Isso, como uma estratégia. Eu vou entender. Para eu poder conversar com os atores, com as pessoas de teatro. Porque eu tinha uma fantasia que agora, depois de anos de análise, eu não tenho mais. Eu achava que ninguém mais improvisava no mundo, só eu. Eu achava que o mundo era coeso, que as pessoas eram coesas. E eu achava que eu estava no erro e de que eu tinha que dar conta de alguma coisa. Quer dizer, essa estratégia, eu percebo e olho assim hoje, né, como uma fantasia. Desde quando você faz análise? Faço análise já há uns 5 anos. Eu não sabia. Uma vez por semana.
É a medida. Análise freudiana ou neofreudiana? Ou Lacaniana. Neofreudiana. Eu tenho um lugarzinho ali para organizar a loucura uma vez por semana. Mais do que isso, eu não entro... Aí eu já acho que é viver essa estética demais, sabe? Uma vez por semana ali, é um momento... Isso me ajudou muito a organizar essa energia. Acho que desde moleque eu tinha muita energia. E isso foi uma potência que me botou na rua. Então, o que me gerava muito problema, eu queria ir para a rua, meu pai acho que queria dentro de casa, tomava uma surra, ficava dentro de casa. E muita energia. Então eu fui aprendendo, acho que essa escolha de estar perto da arte me ajudou também, porque me deu forma, me deu precisão estética, organizou essa energia que era solta, né? Bárbara, né? Que vai para tudo quanto é lado. E aí eu comecei a montar peça com um grupo de pessoas que trabalhavam comigo na escola de teatro, que eram da minha turma e de outras turmas também. Deles o Barnabé continua trabalhando até hoje, o Francisco Salgado, a gente é da mesma turma. Tenho um orgulho muito grande de estar com gente há muitos anos. O Damascena, que vem da mesma rua que eu no Cesarão. Ali eu começo a montar peças e a estratégia que eu montei de produção, de fala, deu certo. Um dia eu ligo para o Guarnieri do Orelhão da Escola de Teatro, me apresento como diretor do Rio de Janeiro. São essas brechas que eu acho que o teatro tem, né? O teatro... E tem umas brechas do Rio de Janeiro também, do Penetra da Festa. Então... Eu ligo para ele, a gente fica 2 horas no telefone e no outro dia eu vou para São Paulo para conhecer ele. E aí ele adora a leitura que eu fazia do Black Tie como uma discussão familiar e monto o Black Tie e a gente acaba ficando parceiro e ele escreve uma outra peça. A Luta Secreta de Maria da Encarnação, que é uma peça interessante, que é a primeira personagem de origem popular do teatro brasileiro que tem a sua ação no campo da memória. O personagem de origem popular sempre está lutando pela sobrevivência, nunca tem o plano da memória como um campo de ação dramática. E era uma mulher que vivia na rua, que lembrava da sua vida. E vinha a história do Brasil, um tanto quanto didático, mas tinha ali uma coisa interessante. E a peça era uma estrutura de produção muito grande, ela foi encenada em São Paulo, eu pensei, caramba, tô como agora, né? Chegar em São Paulo como diretor de teatro e fui para São Paulo, passei um tempo lá, dirigi. Era uma coisa muito grande. A peça não merecia aquilo, não precisava ser um musical, porque o produtor é muito mais dono da peça do que a gente. Era uma empresa produtora, não o produtor executivo, a empresa produtora. E a produção ficou maior do que a estética. E a peça foi um fracasso. Essa segunda, não o Black Tie? Não, Black Tie. Não, foi bacana o Black Tie. Pude trabalhar com atores conhecidos, atores de TV, gente que vinha comigo, misturava esse modelo, mas eu acreditava nessa época, pode parecer charme falar, mas eu tinha uma coisa romântica de achar que o teatro ia mobilizar as pessoas. E eu ficava meio assim, as pessoas indo sair para jantar depois da peça. E eu comecei a ver, o teatro não vai operar um pouco como peça, como modo de produção de montar a peça, não vai operar o que eu estou querendo fazer com a arte. E nesse trânsito, São Paulo, voltar para o Cesarão, vir para o Rio, passei 8 meses assim, começo a perceber que o território, meu território, aí surge essa relação dessa palavra comigo, a ação estética no território, primeiro poderia ser o trabalho do artista. O trabalho do artista não é só representar produtos. Aí eu já pensava, já inventava sistema, eu já acreditava como artista que inventar sistema me ajudava. Eu sempre invento um sisteminha de pensamento para cada trabalho. A escola já tinha me dado isso. Eu tive um professor, 2 professores me ensinaram a pensar na escola de teatro. O Renato Cordeiro Gomes, que é um professor da PUC, inclusive, que tem uma análise sobre João do Rio,
sobre a ideia de cidade, muito boa, sobre o Calvino, e ele ajudou a gente a pensar teoricamente. E o Renato Caraí, que era um diretor que pensava a cena, montando a cena. Sérgio Sanz, as professoras de teoria. Eu tive a escola de teatro Martins Pena, ela é muito interessante. Uma escola para pobre, porque ela não é paga. Então acaba que quem não faz curso pago ia para lá, não tinha condições. Na verdade, no começo eu queria fazer escola de cinema, mas tentar a UF significava não trabalhar. E o teatro, de alguma maneira, já fazia você trabalhar, né, numa festa, depende só do seu corpo. E isso me encorajou mais. Então a escola foi muito importante, ao mesmo tempo ela tem vivência, a turma fazia muita coisa e foi uma época muito boa. Que anos foram 93 a 96. Foi tardia a minha chegada na escola de teatro. Eu demorei a me encorajar. Você hesitava antes? Hesitava porque eu recebia um receituário em casa de coisa de vagabundo, coisa, né? Uma família popular não espera que seu filho faça uma escola de teatro. Hoje isso já mudou, mas naquela época, até porque minha família é uma família antiga, não de jovens, né? Isso era uma coisa... Até eu convencer, depois que eu entrei para a escola, a coisa ficou... Quer dizer, você foi filho temporão, isso que você quer dizer? Uma família... Não, eu fui filho único, né, da relação da minha mãe com meu pai biológico. Ela é uma mãe solteira. E com meu padrasto, que passou a me criar ali. A gente tinha um pouco de atrito. Um gap etário muito grande. Ele tem 94 anos, é um homem incrível. Uma história de vida incrível a dele. Filho de uma ex-escrava com português. Foi um dos primeiros motoristas de ônibus do Rio de Janeiro. Eu estou um pouco colhendo as histórias dele de ônibus. Você tem que registrar. Eu estou registrando. A história dele é incrível. Ele um dia desse me falou, existia uma profissão chamada trocador de pulo. De pulo? Foi o primeiro tipo de trocador que existia, porque as linhas não eram completas e os passageiros tinham que mudar, e ele fazia essa... Baldeação. E eu fui procurar, não existe isso. E foi quando a gente começou a conversar de contar as memórias deles através disso. Ele circula a cidade como eu. Acho que esse gosto de circular a cidade, minha família trouxe. Meu avô, né? Vendia garapa de maracujá no Jacarezinho. Meu tio, amendoim na Praça Sans Pena. Essa família numerosa de paraibanos, da minha mãe, que se espalhou pelas favelas. Então, eu pensando do porquê que a cidade veio, além de morar longe, ter que cruzar a cidade para acessar um repertório que era o teatro, ou os punks no Meyer, ir lá para se envolver com essa galera, porque eu ia atrás. Onde é? Onde é que estão as pessoas? Quem é? Eu tinha uma vontade enorme. E dá-lhe ônibus, dá-lhe... Agora, um dia desse eu estava pensando também, eu fiz um excelente primeiro grau. Numa escola pública de Caxias, na minha infância, escola estadual Euclides da Cunha. Você não morava no Cesarão na infância? Não, morava em Caxias? Isso. Aí meu padrasto trocou um fusquinho, um revólver que ele tinha por uma casinha no Cesarão. Aí a gente foi para lá, que ele era segurança também. Ele tem idade para ser seu avô, estava pensando aqui, ser ele filho do avô, interessante. E aí, a escola Euclides da Cunha, a gente tinha umas professoras lá comunistas. Elas botavam a gente em roda para discutir, escola pública, né? E eu também vivi a coisa do Brizola, e foi muito importante a camisa do Brizola. Com a camisa da escola pública, você entrava em qualquer ônibus. Isso gera mobilidade. Hoje em dia, o Rio Card, que você só pode ir no metrô que é perto da tua escola e sai na tua casa, senão não aceita, né? É um crime. Educação não se faz só na escola, é na cidade. Então essa camisa da época do Brizola, da lei, era o passaporte para poder pensar a cidade como lugar de criação. Muito trabalho, então essa família que me encorajou, olhando hoje assim, eu penso nisso, né? Por que essa coragem de andar pela cidade? Porque desde moleque eu tinha que visitar uma tia na Cidade de Deus, ir pro lote 15,
cresci nos ônibus, junto com a tia, vai para lá, vai isso, aquilo. Então, na juventude, eu já estava encorajado, um pouco ao contrário de alguns amigos de comunidade, para andar pela cidade. Não, vamos lá, vamos no supermercado. Você nunca respeitou gueto, né? Isso é muito interessante, isso, até hoje, nunca, né? Sua cabeça, nunca. Coisa legal. Eu acho que ela é moldada por essa... mas eu tinha muito ódio, né? Muita energia, era bárbara, assim, porque eu sabia que eu podia mais, mas eu não tinha os instrumentos, me sentia reprimido pelas questões sociais, pelas questões emocionais de família. Então eu tive que fazer uma força muito grande para poder romper algumas coisas, uma força física, inclusive. Não foi na coisa de vou me concentrar para achar um equilíbrio, para achar uma saída. Foi no tranco. E encontrando muitos parceiros pela cidade. Dos amigos do rock, olhando assim também, eu sempre fui colecionando parceiros que foram sendo pessoas muito importantes. Dos mestres que eu fui encontrando, das parcerias e de parceiros de juventude também. E também das namoradas, que eu aprendi muito com elas. Namoradas que me apresentaram gêneros musicais, literatura. Então isso foi muito... Então os seus encontros amorosos eram interclasse? A maioria das namoradas eram de origem popular. A interação com outras classes foi mais depois. Não, porque você falou... pessoas incríveis. Aprendi também literatura. Isso. Pode ser horizontal, claro, pode. também. E com os namorados do movimento estudantil e Campo das Artes. Às vezes eu penso assim, Luiz, por exemplo, eu estava tão concentrado, determinado, que eu dediquei tanta força, tanta energia a esse projeto da invenção desse artista que pensa a cidade, ao mesmo tempo ativista, que tenta criar a partir da subjetividade, né? Um projeto que às vezes eu acho que eu fui tenso em algumas situações. Quando minha filha nasce, que afeta a repetição, né? E filho, você repete, isso traz um outro tempo, espaço para mim, e aos poucos alguma coisa vai mudando ali. Ela fez 14 anos, 14 anos, uma menina incrível, eu aprendo muito com ela. Uma devoradora de livros. Eu não imaginava que isso ia acontecer. Que legal. Um grande presente, eu posso ser filho novamente sendo pai. Revivendo coisas. Ontem eu estava conversando com ela, a gente estava tomando mate, e ela, sabe, eu acho que a criança, né, o gesto vai para um lado e a fala para o outro. Então eu comecei a perceber que ela estava argumentando, usando gestos de uma maneira, numa mise-en-scène, a convencer o que ela estava falando. Eu disse, caramba, esse sujeito aí está começando a se organizar para o mundo sociável, adulto, da expressão dos afetos, e é um outro momento. Eu tenho trabalhado muito isso na minha cabeça eu sou um cara de origem popular, mas eu não tenho mais só uma condição de origem popular, eu sou um cara hoje de camadas médias. E tenho trabalhado muito estou começando uma outra coisa agora, que não é abandonar a causa, que não é nada, mas um outro modo de olhar tudo isso. Mas antes de chegar, talvez fosse interessante retomar aquela primeira virada, o primeiro cavalo de pau, quando então, você... Eu vou para São Paulo, a peça, grande elenco, Sueli Franco, uma querida, linda, Vanessa Gerbelli, Everton de Castro, cenário do Serrone, orquestra, música do Renato Teixeira, Carmo Dalla Vecchia, que estava começando, um grupo de atores de periferia lá, um musical, né? Foi um desastre.
E subi até a montanha e desci aos Trobolhões. E foi muito importante isso ter acontecido, porque eu vi que eu não queria entrar, não daria conta do meu projeto de forma de estar na vida, afetivo, de pensamento e ao mesmo tempo de pensar a cidade, montar espetáculos teatrais para serem vistos em casas de espetáculo apenas. Tinha algo aqui que era pensar a estética como mobilizadora. Hoje eu acho que eu já arrumei um lugar, eu acho que de alguma maneira eu estava depositando também muitas coisas minhas dentro de uma peça que a peça não precisava ter. Hoje eu acho que eu já entendi que eu tenho um outro lugar. O Calvino fala muito no Seis Propostas para o Novo Milênio. Uma delas é a precisão. Ele tira da precisão a ideia só rígida, militar, ele dá uma ideia da precisão do afeto, e eu busco muito essa precisão hoje. O que cabe em cada lugar, como organizar a energia. Não é uma racionalidade, mas como se envolver ali para os afetos irem naquele campo, né? Como não criar expectativas extras. Então eu volto para cá e digo, tá tudo errado para um grupo de pessoas que trabalhavam comigo, vamos começar tudo de novo. E aí a gente criou o projeto Reperiferia, que era o conceito central, que era esse conceito de demonstrar que, primeiro, a periferia não era apenas um lugar folclórico, tinha uma potência ali contemporânea, e o segundo, um pouco pensar a desigualdade no modo de produção cultural, né? Uma outra representação da periferia através da subjetividade e não da identidade, ação no território como um foco e não representação do território, e ao mesmo tempo uma discussão de entendimento de que não bastava só a representação estética, tinha que entender os atores sociais e colocar mais atores sociais de origem popular dentro do campo, que isso mudaria a estética também. Começa a se desenhar esse projeto, que hoje está um pouco mais maduro, com as experiências da escola, da agência. Tem uma sincronicidade, me parece, aí com o trabalho do Jailson Souza, não é? Eu conheço o Jailson num debate, numa mesa. Na verdade, a gente se viu, eu estava dando uma entrevista, porque aí eu pego uma câmera quando eu volto para o Rio, eu pego uma câmera e vou filmar. Eu faço um documentário sobre... Não, antes disso, era eu sozinho e eu começo a filmar um documentário sobre atores que não conseguiam entrar no mundo, no mercado. Então eu filmo um travesti que queria ser ator, um rapaz que tinha vindo da Bahia para tentar ser ator no Rio, um menino que estava fazendo Cidade de Deus, morava na rua. Aí em contraponto a Fernandona, que eu tinha conhecido nisso. Chama-se Chão de Estrelas. O documentário foi bem recebido. E isso me deu precisão. Ouvir e não só falar. E montar, né? Então vou fazer esse documentário e isso vai mudando, inventariar, ali começa. E quando eu fui dar uma entrevista sobre esse documentário num canal de TV, eu já tinha lido o livro do Jailson, já sabia quem ele era, a gente se cruza no corredor, os dois. E você, cara, e trocamos, a gente não se falou mais, depois a gente se encontra num debate. Ele estava na mesa, eu também, eu faço uma fala, ele também faz uma fala, e a gente diz, cara, a gente não pode estar mais tão distante, a gente tem que ter algum tipo de diálogo. Isso foi em? Isso em, 2001? 2001, 2002, no máximo. Eu conheci Jailson em 2001. Ele tinha assim, lançado mas... o Porquê Uns e Não Outros, e eu tinha lançado o Chão de Estrelas. É isso, 2001, 2002. E ele começou a falar sobre o lugar da carência, que a favela não poderia ser vista pensada dessa maneira. Como a carência. Uma grande contribuição. E ali eu percebo isso e vou pegar isso e levar até as últimas consequências. Como estratégia, como método, como é que pega isso aqui e desdobra isso. E aí a gente começa a montar método, a ação no território, e que eu acho que essa foi a grande coisa nossa, assim, perceber o território como uma ação estética e como memória. Então a gente cria a Escola Livre de Teatro, a Escola Livre de Cinema,
Isso já em Nova Iguaçu, ou antes? Não, a escola de teatro foi em Santa Cruz. Aí eu faço documentário sobre os Clóvis. Tentando fazer uma análise dos Clóvis como contemporâneos, a fala deles mesmo. E a gente consegue estrear o filme nos cinemas. Sem dinheiro nenhum. E a Escola Livre de Cinema já foi em Nova Iguaçu? Já foi em Nova Iguaçu. Porque a gente já tinha alunos lá e o Lindbergh estava lá, mandou... vem aqui, quero saber o trabalho de vocês. Ele leu a matéria sobre o filme. E aí esse cara está em Nova Iguaçu. E... Você estava em Nova Iguaçu, né? Já com alunos de teatro. E aí começa. Ali também, a escola. Você assume a Secretaria de Cultura? Depois do trabalho da escola, né? Foi depois. Porque aí ele vê a escola e diz, vem aqui ajudar a gente. E isso foi um grande desafio, escrevo guia afetivo. Sim. Porque precisava escrever alguma coisa para estar no poder público, né? Alguma coisa estética eu tinha que fazer para dar conta ali do tranco. Foi um grande aprendizado. E eu acho que essa coisa do território e do sujeito do território é uma contribuição que a gente trouxe assim, no campo, né, desse campo de cultura de periferia, da própria arte, assim, de vamos pegar o território, não como uma memória pura, né, mas como atravessamento. A gente fez uma coisa na escola de cinema que eu considero que foi um momento que deu mais um clique na nossa cabeça. A gente fez um projeto chamado Coletores de Imagens, que a gente fazia filmes sobre como as pessoas guardavam fotografia dentro de casa. Ao invés de filmar o pobre, o que a senhora acha da rua, tá ruim, né, e botando ele como uma fala demonstrativa da hipótese do diretor, vamos investigar. Então a gente descobriu pessoas que guardavam sacos de foto, foto em celular, foto disso. Então tinha uma subjetividade. Eu já tinha aquele coisa ali de que... Porque eu cresci numa família, essa família da minha mãe, de paraibanos, eles produziam muitas fotos. E eu não entendia um pouco essa estrutura de representação dos pobres como seres que só estão ligados à sobrevivência ao mundo do trabalho sem subjetividade, sem fruição. A fruição é só no campo da identidade, da alegria. Não tem fruição subjetiva, pessoal, interpessoal. Só o sofrimento que aparece na dramaturgia como relações interpessoais. Quer dizer, não tem um Hamlet trocador de ônibus. Não tem. E aí e pelo contrário, pensa a beça, né? O cara que anda a cidade inteira, ele vai produzir muito pensamento como o Hamlet o tempo inteiro. E eu queria um pouco, cara, talvez essa seja a minha contribuição. Organizar uma dicção um pouco contemporânea, a cidade como cena. Isso foi, e eu fui vendo como artista também que isso tinha um espaço. E aí uma coisa não tem uma determinação da outra, começam os fluxos, as parcerias. A Elô entra, né? O Écio faz o convite e as coisas começam a se desdobrar. Aí vem a agência, a gente começa a falar em método, aí vem a agência, que as pessoas começam a acreditar na gente e eu tive muita gente que me ajudou. A cidade foi muito generosa comigo. Né? Ao mesmo tempo eu sei que eu fiz alguns trajetos na cidade 11 da noite porque eu era branco, apesar de morar na periferia. Então eu me livrei de muita dura por ser branco. Então, eu me sinto grato, não endividado, mas grato à cidade. Teve batalha, teve estratégia, teve altos e baixos e minimamente o que eu tento pensar é assim, cara, e um pouco a agência foi a partir disso também, de pensar como pensar isso. Se eu fiz uma trajetória vindo de origem popular, que eu consegui gerar uma mobilidade subjetiva e objetiva na minha vida, isso pode virar um método para mais pessoas como eu. Porque é muita dor, cara, você ter um desejo e não poder expressar esse seu desejo economicamente, né? Essa coisa de já moldar um moleque com 14 anos de idade, um moleque pobre, cheio de desejo, cheio de vontade de se expressar, não, você vai ser isso. O país perde, porque ali pode ter um imaginário que vai recombinar novas coisas. Não pensar a economia a partir do desejo da pessoa é um erro
econômico para o país. Você só pensa economia a partir dos processos de produção que já estão dados. Então, vê a pessoa como mais uma peça. A agência de redes para a juventude, então, eu sei que você está já tematizando a agência. Então, o agência, ele tenta considerar, ele é uma tentativa também de ver, produzir uma mudança na relação dos trabalhos com jovem de favela, esse jovem ser pensado como um criador e não só como um aluno, porque foi um pouco isso que aconteceu com a gente, nos grupos sociais que a gente frequentou, a gente não foi aluno, não fui aluno dos punks, não fui aluno do movimento estudantil, não fui aluno, e o que foi me empoderando foi que eu fui entrando como um criador ali, então como organizar isso? E contribuir para uma fala de desconstrução da ideia desse jovem ou como um perigo para a cidade ou como alguém que a gente tem que levar tudo mastigado para ele. Considerar subjetividade e de direito, de começar a vida experimentando. Quando eu pensava no que você estava fazendo, já antes teoricamente ou analisando a situação brasileira de outras sociedades, eu supunha outras possibilidades, eventualmente identificava numa outra dinâmica social outras possibilidades que eu chamava mais estético, imaginativas do que propriamente educativo, formadores para o mercado de trabalho ou adaptativas, etc. Enfim, os modelos tradicionais, categorias tradicionais não funcionavam mais suficientemente ou davam conta de um mundo previsível, que de fato existia, se reproduzia, mas me parecia esgotado, exaurido e sem promessas, sem possibilidade de desdobramento. E eu escrevi no início dos anos 90 um artiguinho chamado O Herói Serial, sobre um novo tipo de movimento social, Mágico de Oz, descrevendo aqui uns trabalhos que o Viva Rio tinha começado a fazer, um certo tipo de intervenção que o Betinho fazia, escrevi sobre a campanha da fome que o Rubem fazia. Era uma experimentação interessante que pagava seu preço, tinha seus custos, etc. Mas depois o Rio de Janeiro floresceu no pântano, porque as crises se sucediam, e surgiam assim, personagens que pensavam a cidade, que agiam e que eram extremamente interessantes e que formam uma espécie de seleção, de grande elenco, a seleção carioca que joga um bolão. Então o Guti começou a retomar o velho fio do CPC, né, do Centro Popular de Cultura, mas numa clave muito diferente. Ele não ia à favela, ele morava na favela. Né, hoje é uma das maiores escolas de teatro desse país. Uma escola que reinventou uma ideia de corpo, da presença da figura popular. O Vidigal tá indissociável, exatamente. O Jailson repensando, com a Eliana Souza também, a Redes para Maré, o Observatório de Favelas, etc. O Celso e a CUFA reinventando o movimento social e a sua relação com comunidade, territorialidade, representação, falando um discurso próprio, com um Bill numa clave mais estética, etc. O Júnior com essa intervenção tão forte, né, com uma pegada de produção muito boa, cruzando. Eu acho que eu só estou aqui por causa dessa geração. Não, mas você está no centro disso, você é parte desse time, o jogador crucial desse time, e está em diálogo com eles. E eu acho que uma compreensão hoje do Rio de Janeiro exige a compreensão não só do que cada um de vocês, dos craques, cada um está fazendo e está reinventando a cada momento, porque ninguém está confortável, como o que vocês estão fazendo em conjunto, mesmo talvez sem toda a consciência de que estejam fazendo em conjunto, numa desarmonia polifônica e em algum nível harmônica, não é? E, bom, fiz essa digressão para voltar ao ponto. Então, eu tive o privilégio de escrever lá na apresentação do Redes, na agência de redes, né, fazendo uma leitura, uma interpretação do que você fazia, e foi a experiência que me permitiu colocar em termos empíricos e práticos as concepções teóricas que me pareciam interessantes, que estavam à espera de uma aplicação, digamos assim, né? Você estava inventando isso, exigindo um outro olhar, porque as pessoas faziam as perguntas
e as respostas eram sempre sobre as faltas e as carências também. É educativo? Quantas pessoas ele forma e forma em que disciplinas? Sim. Não, não é. Ele leva ao mercado de trabalho diretamente? Não, não é esse o propósito diretamente. Então ele dá uma bolsa para que as pessoas então façam o que queiram, simplesmente, também não é isso. Ensina algum esporte? Ensina arte, não é isso. É um psicodrama. Não, aí você diz, é um ambiente estético, imaginativo, as pessoas já vão se retirando da sala, assim, ó, o meu dinheiro ele não leva, né, o formador. E isso exige uma revisão de conceitos num nível que atinge profundamente a política de um lado e a estética do outro. Poder público, modo de pensar. Por isso que a gente faz uma exigência de produção muito grande em todos os nossos trabalhos, porque a gente sempre foi muito questionado. Quer dizer, eu fui questionado desde minha mãe e meu padrasto, né, de fazer arte. Então teve que desenvolver. Eu acho que essa capacidade de trabalho foi porque a gente foi obrigado a desenvolver uma estratégia de produção para mostrar, ó, realizamos. Primeiro foi realizar. A gente é capaz de realizar. E a outra não, tem um sentido, tem produção, mobiliza. Eu prefiro a palavra mobilizar que impacta o resultado. Mobiliza desejos, mobiliza parcerias, mobiliza. Que campos mobiliza esse projeto? Que novas oportunidades ele mobiliza? A função de um projeto é mobilizar, né? E aí a agência... Por que é um ambiente estético? Explica isso para as Porque pessoas. Eu acho que eu fui descobrindo, então, né? Eu fui criado no movimento estudantil na coisa do marxismo. Eu era um militante de base, um bom militante de base. Lia, interpretava e respeitava o Comitê Central e fazia ação. E na arte também, lia o texto, interpretava o texto, depois representava o texto. Era um diretor de ator e texto, né? E a própria experiência da agência, eu tinha um outro lado que às vezes eu acho que eu colocava só quando eu escrevia, que é mais errante, e não de representação, é de combinações, combinatórios, que a agência me permitiu experimentar também. Então a ideia de que o artista, ao invés de produzir um produto que seja a síntese de um assunto, que diga, olha, esse assunto aqui significa isso, produzir um quadro, produzir uma peça que é uma síntese. O artista ele pode ser um disparador de um ambiente. O trabalho do artista também é disparar um ambiente, e nesse ambiente as pessoas também estão ali em ações estéticas, né? Então você cria formas, dispositivos, então inventários, é um ambiente de ação, de dobras. E aí um pouco de estudando documentário que me veio isso, então eu retiro a estratégia de dispositivo que eu aprendi no documentário, que depois eu fui estudar cinema, né? Para o campo da ação, da metodologia e da pedagogia de trabalho popular. Quer dizer, eu vou reoperando conceitos. Então esse conceito aqui é sobre favela, então vamos botar isso dentro do jovem. Eu me sinto um operador e eu considero que o artista é também um operador e não um revelador. Eu brinco que por dentro nós somos um organismo, por dentro nós somos um problema da ciência. A gente existe entre, né? Eu não sou profundo. Eu sou superficial, porque a superfície me leva longe, eu me conecto. A Alice, quando está caindo no buraco, ela cai sozinha, ela só encontra a gente de novo quando ela está caminhando na superfície. Então, um ambiente de conexões, de ação, de dobra, com propostas estéticas o tempo inteiro que disparam o sujeito em ação. Ele não tem que fazer para demonstrar que aprendeu um conteúdo. Ele não tem que fazer para demonstrar que está aprendendo, né? A gente cria situações a partir do desejo dele. Eu acho que isso é a coisa mais importante dessa experiência. Escuta o desejo desse jovem, que quando a pessoa vem com o seu desejo, ela passa a se relacionar com aquilo de uma outra maneira. E ofertar também, acho que foi um acerto ali, não trabalhar só com jovem engajado. Vamos todo tipo de jovem da favela. Não vamos pegar só aquele que vai falar coisa bonita pra gente, que a gente quer ouvir para melhorar o movimento social. Vamos do evangélico ao que quer ser só empreendedor e vamos criar um ambiente para essa galera conviver dentro dessas estratégias criativas,
aumentando o direito dele na cidade. E isso me mobilizou como artista. E um pouco, caramba, a arte contemporânea dá essa possibilidade ali, né? Fazer arte fora da arte é uma maneira de fazer arte. Isso, então eu continuo artista e com mais eficiência até do que as peças, do que então a agência tem uma relação interessante com arquitetura e com urbanismo também, né? Sim, que são também os flertes que eu vou fazendo por conta do bairro escola. Se for pensar, né? Verdade, eu acho que isso tudo vai trazendo ali. Porque você falou todo o tempo em ambiente estético. Isso. Quer dizer, você pensa num ambiente, num espaço. Território e sujeito, né? É sempre a o território é a invenção dos sujeitos, assim. E um pouco me incomoda essa ideia de que o território popular é um lugar só de atendimento. Então vai lá para atender, e não de invenção. É uma contribuição, né? Então a agência ganhou esses prêmios, esse reconhecimento aqui. Acho que a cidade foi generosa. Eu me sinto muito responsável em corresponder à atenção que as pessoas, né, pessoas importantes, assim, e prêmios. E o prêmio também na Inglaterra, que possibilitou a ida para lá. Eu estou editando um filme que eu fiz lá sobre um dos jovens, e ele está andando no ônibus, e ele está pensando isso, pô, a escola formal. E a gente não tinha conversado nada, mas a fala dele é, pô, a escola formal quer que eu seja isso, isso, isso. Eu quero um outro ambiente onde eu possa experimentar isso, 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 caramba. Porque quando a economia não aposta no desejo da pessoa, ela não desenvolve nem essa pessoa, o direito dela de ser plena, nem uma inovação na própria economia do país. Quer dizer, o prejuízo é geral, né? Você não limita a sua vida do sujeito para facilitar a economia, porque a economia também perde. Você não está apostando, não vem inovação, não vem um novo olhar, você não aposta no desejo. E não é só trocar um valor pelo outro, não é uma crença política por outra, é mudar hábitos mentais. Sim. O que está em jogo é mudar as categorias com as quais se pensa o modo, o método de pensar, não é? Então isso tem muitas e muitas consequências. Tem uma coisa importante também, que é assim, né? Essa minha trajetória aí, junto com os meus parceiros, assim, eu fui conhecendo muita gente na cidade, né, os mestres, e ter a possibilidade de, por exemplo, pô, Luiz Eduardo. As primeiras conversas nossas, eu ficava, pô, Luiz Eduardo. E na agência também vamos fazer esse jovem conhecer um mestre. Vamos fazer ele ter a coragem de ligar para um Guarnieri. Vamos criar essa cara de pau. São as brechas, né? Você pode ir conectando. Nós chamamos no site, né, depois de junho, temporada de frestas. Eu vi o ícone, achei muito bom. Então, o home theater se instala justamente aí, né? Isso. Aí é a minha volta ao teatro, que eu passo um tempo sem fazer teatro, um pouco até crítico. Teatro não dá conta do mundo, é uma arte do século XIX. Comecei a falar umas besteiras até para construir em mim uma ruptura justificável. Mas o teatro foi minha casa. Eu aprendi a pensar. A aula de história do teatro me deu uma ideia de história do mundo. Eu devo ao teatro. Eu gosto de teatro, eu gosto de ensaio. Então eu volto a fazer teatro misturando com o território, onde não é só o artista que está no palco, que é o centro. O Home Theater é um festival de cidade, que acontece em kitnet, favela, mansão, com história a partir das pessoas. Então o centro está em toda parte. Eu busco romper a ideia de representação. Explica o que é, porque muita gente O Home Theater é um festival de teatro, que a gente já fez uma edição aqui no Rio e outra em Londres, que acontece dentro da casa das pessoas, a partir de história dessas pessoas e de cenas também de atores que levam para dentro dessas casas. São 20 minutos de cena e depois um jantar é oferecido. O centro é tanto o jantar como a cena. E acontece em mansão, favela, bairro popular, e foi indicado a prêmio, o conceito, a estratégia, a estética, o conceito, né? E a gente fez em Londres,
Próximo Home Theatre agora em maio, aqui no Rio, vem gente da Palestina, do País de Gales, de Portugal. Inglaterra, esse ano agora no final nós vamos fazer em 5 cidades da Inglaterra. Que legal. A Fundação Gulbenkian quer espalhar a metodologia por outros lugares. Então eu vou ir para a Palestina ainda esse ano para ajudar a fazer lá. E eu acho que só pude fazer porque eu encontrei uma precisão maior. Ao invés de só negar retoricamente, eu fui achando, né, uma operação para isso. E que é a agência no teatro, né? O método, é o ambiente, o centro em toda parte. Então eu sou muito grato a isso tudo e quero corresponder. A cidade, na coluna eu venho me dedicando a isso, a gente estava falando sobre a coluna, a como tentar partilhar, né, essa experiência sensível da cidade que eu pude ter com outros. Às vezes apontando questões de desigualdade, que eu acho que é uma coisa que a minha geração pode contribuir, diminuir a desigualdade para radicalizar a democracia. Acho que isso seria um grande avanço. O lugar dos pobres, a violência, né, tudo isso que você já deu todos os rastros para a gente continuar seguindo, desdobrando. E as colunas? As colunas. E ali eu estou fazendo também um projetinho estético, né? Uma vez por mês é uma ficção sobre a cidade. A coluna do Globo. A coluna do Globo. E as outras são pensamentos sobre cidade, cultura, arte. Muito interessante também isso, porque eu fiz alguns projetinhos bobos e românticos quando era moleque, rabiscando papel na minha cama no Cesarão, né? Então eu dizia assim, bom, até os 30 eu vou fazer teatro. Depois dos 30 aos 40 eu vou fazer filme. Sabe? E eu botava por último assim, aos 50, 60 eu vou escrever só. E é bacana isso estar chegando num outro momento e essa possibilidade. E vamos estrear um programa de rádio agora, na Beat FM, agora em fevereiro, que é uma das rádios mais populares do Rio. Um programa que vai ser toda segunda, meia-noite, proibidão. O que está escondido a gente mostra. Vou mostrar um Rio que está escondido. Estou com vontade... Um programa que é de 1 hora? De 1 hora. Uma farra. Gente discutindo isso, aquilo, intelectual, banda, gente... Estou com uma vontade enorme, você ia dizer alguma coisa? Não. Aí, agora também, vamos conseguir, eu estou feliz por isso, da agência vai conseguir chegar a Santa Cruz, ao Cesarão, e vamos consolidar essa geração da agência, alguns projetos dos jovens, finalizar esse ciclo da agência para repensar junto com quem participou o que ela vai ser. Considero que esse ano de 2014 é um momento de vamos consolidar, vamos dar conta disso aqui. E quantos jovens estão envolvidos no projeto? Olha, nessa nova fase, nós vamos ter quase 1000 jovens envolvidos. Isso vai ser um desafio logístico. Mas eu gosto dessa perspectiva que é logística sem perder o sensível. Né? Como você desdobra para estar em muitos lugares, ter capilaridade, mas ao mesmo tempo como manter um núcleo duro. Eu achei isso um problema estético interessante. Como manter um núcleo duro de experiência sensível em cada um. Gosto de desdobrar sobre isso, gosto de treinamento, gosto de pensar. E a TV também tem um projeto para a TV, não? Esse está patinando. Esse TV é uma coisa para quem tem muito dinheiro, não dá para ter tanto improviso. Então, a coluna também eu penso ela como um lugar de apontamento das questões de desigualdade, remoção, né? E prisão de jovem. Acho que tem que ter uma fala ali. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Alguém tem que falar essas coisas, né? E mesmo sendo um caderno de cultura ali, eu acho que é cultural, sobretudo. Eu estou assim, muito honrado com isso tudo, mas não é um honrado de acabei. Eu estou fazendo um giro. Eu brinco que a minha geração é o José de Alencar da parada. Nós estamos botando as bases. A geração que vem agora
é o Machado de Assis. Os malucos vão fazer o Memórias Póstumas e vão botar de cabeça para baixo. A minha geração cria as bases de um realismo. E eu me sinto muito mais um realizador do que um pensador. Em alguns lugares, você é um pensador, eu sou um realizador. E um realizador que teve que pensar para forjar a sua realização. Para pensar né, a sua expressão estética, isso não tinha como vir da periferia e não pensar sobre realizar, sobre as expressões estéticas. Mas as suas ações são sempre conceituais também. Elas são indissociáveis do pensamento. Porque eu penso o conceito como uma maneira que dispara, né? Sim, pois é. E não há nada mais sincronizado, sintonizado e sincronizado com, eu acho, o pensamento contemporâneo de ponta, sim, do que justamente problematizar essa dualidade, essa distinção, pensamento e ação. Nós estamos falando, sim, de realizações, né? E por, sim, isso, inclusive, a arquitetura, o urbanismo são modalidades tão interessantes de escrita, sobre do social, né? E da natureza e desse mundo meio pós-antropocêntrico que se desenha aí no horizonte como catástrofe ou adiamento, da catástrofe. Eu não vou falar redenção. Teve uma coisa que aconteceu, assim, que eu gosto, assim, eu continuo curioso. Ou seja, pensativo, disposto a pensar. Ali, tem um filme, tem, sabe, procura um vídeo tal, vai atrás disso, vai atrás daquilo, vai conhecer uma pessoa em tal lugar, vai ver um negócio. Eu continuo com essa curiosidade. Cheio de vida para... uma das minhas grandes questões é não me tornar uma coisa média, confortável. Já é um meio... Não é que tem que ser extraordinário, mas manter... isso, eu sinto isso também. Isso é muito natural, espontâneo, né? Se eu descubro, alguém me diz que há alguma coisa interessante, sim, que eu desconheço, que é relevante para mim, que pode mudar eventualmente minha convicção qualquer a respeito disso, aquilo, sim, eu não sossego enquanto não achar. É uma coisa que me deixa, assim, excitadíssimo com Por que será, hein? Que isso... eu acho que pensar é estar disposto a abrir-se para essa vertigem, para a dúvida. Eu valorizo muito a dúvida e a possibilidade de recolocar-se em dúvida sempre. Quando as coisas parecem explicadas e apaziguadas, começa a te dar a sensação de que já é tempo de criar um problema, né? Novo, né? Agora eu me sinto muito responsável, mas não endividado. A responsabilidade no sentido de que me deixa pleno, né? De contribuir para que essa experiência dessa trajetória minha e de outras pessoas possa servir, não de exemplo, né, mas de dar pistas para contribuir com a diminuição da desigualdade. Eu acho que a desigualdade é plástica. Quando você resolve um saneamento, a desigualdade se apresenta de outra maneira. Ela vai mudando. Então, para combater a desigualdade é uma ação permanente. Então, não é porque uma experiência deu certo de um projeto social que resolveu. Então, eu me sinto muito... Eu quero contribuir, né, em radicalizar a democracia, mais pessoas podendo tomar decisões dentro do país, dentro da cidade, e diminuir a desigualdade. Eu quero estar a serviço disso. Não estou dizendo isso como um projeto político, mas como cidadão, numa conversa, num projeto disso, não. Como é que contribui? Isso é uma questão. Quando dá para juntar o prazer estético e também essa dimensão política, eu fico muito feliz, eu procuro isso. Eu não me vejo fazendo de uma outra maneira também. Agora, deixa eu... Fala. Existe aí uma confluência
porque esse é o nó, né? O problema não é porque há outros, mas certamente é um dos grandes problemas. Esse nó, esse encontro da institucionalidade com suas rotinas, com a previsibilidade, estabilidade e segurança no sentido mesmo da reprodução de um certo status quo, qualquer que seja, com os poderes investidos aí também arriscando-se a se conformar em alguma coisa maior, um Leviatã, assim, com todos os riscos, né? E, por outro lado, alguns valores que nós prezamos e essa nossa disposição para pensar e com mais radicalidade, rasgando as superfícies, porque nós estamos recompondo sempre superfície e tal. Como ser absolutamente radical, que eu acho que é o nosso destino, eu me vejo assim, radical, eu te vejo como radical no sentido próprio da palavra. A experiência do desejo. E de ser fiel à raiz no sentido sempre de buscar o mais ousado e aquilo que esteja nos desafiando, etc., né? O desejo trazendo sempre... E, por outro lado, essa disposição, então, também transgressora, que não tem forma, mas se forma e se reforma, se reinventa, etc., porque é dinâmica. E, por outro lado, a institucionalidade, que é o continente que circunscreve, que limita, etc. As ruas, sua explosividade saudavelmente anárquica, e o Estado, as suas competições, a sua mediocridade, os seus limites, etc. Então, a potência vulcânica e essa energia disparada que vai se precipitando e, de outro lado, eleições à frente, à vista, com o seu rosário enfim, de cenas conhecidas, repetidas, etc. Aí existe um embaraço muito grande. E eu me sinto muito identificado com você, porque você pensa demais com os pés na terra, olhando o que é possível, o que se ganha, o que se perde para o maior número, como se reduz a desigualdade, ainda que de forma muito tímida, mas da forma possível, como não se perdem avanços importantes, como tornar isso consistente. E, por outro lado, você está aberto para a pulsação da rua, do movimento, da dinâmica explosiva, criativa. E esses engates, ainda que teoricamente possam ser objeto de uma reflexão mais ou menos classificatória, aqui vamos jogar esse jogo de cartas, porque é o possível, e ali vamos nos lançar no abismo, porque é disso que se trata. Teoricamente são possíveis arranjos, mas na prática é muito difícil você construir afetivamente alguma unidade, alguma coesão interna, psicológica, subjetiva, e construir coletivamente engates em que você não esteja atraindo ou o mínimo realismo, que é a nossa forma de comprometermos-nos com transformações reais e possíveis, com sonhos, delírios, fantasias que são fonte de energia da qual nós não podemos abrir mão. Né? Você entende a problemática? Eu entendo. Eu acho que a gente tem que ser humilde diante dessa situação, né? Nós não vamos dar conta, nós não vamos... a gente não vai conseguir resolver a questão. Tem questões que não vão ser resolvidas. Eu acho que tem que estar na sinceridade nesses lugares discutindo isso. Que eu acho que foi uma coisa que as reflexões que você fez sobre junho, elas eram muito sinceras. O que é a sinceridade? É estar presente. Não é verdade que se trata, né? A pessoa está realmente presente ali, está sincera, ela está com seus canais abertos. Eu acho que você fez uma reflexão sincera, dura e precisa, sabe? E eu acho que isso é relevante para esses momentos, onde as coisas parecem não se juntar. Então, eu vou estar aqui humilde, entendendo que não se juntam, mas sincero, apontando questões e costuras. Agora eu estou otimista com tudo isso que está acontecendo. Eu estou otimista.
Porque o nível de coisas protagonistas no país está aumentando, né? Tinham coisas que estavam escondidas que se tornaram presentes nas redes sociais, na vida, no cotidiano. Então, você tem gente conversando na rua, política, mídia, isso, não sei o quê, e novos nomes aparecendo. Eu tô otimista quando floresce as coisas. Meu medo é quando as coisas ficam invisíveis. Mesmo no caos, sabe, assim, não dando conta, quando aparece, eu acho isso importante. Não, eu também, fundamentalmente estou. Eu só acho que a institucionalidade está muito distante e muito pouco receptiva, de fato, Sim. apesar dos discursos. E que isso é lamentável e vai gerar alguns problemas muito sérios. Os canais possíveis de expressão disso tudo não estão se multiplicando para abrigar essas vozes e potencialidades, né? Perde. Pelo contrário, o repertório está se reduzindo. Sim, fechando. Sim, perde o país. Há uma reação muito grande, né, perde o país na ideia da história do nosso país, né? Uhum. É mais ou menos assim, uma cena em que Hamlet termina um grande monólogo radical e o seu interlocutor cênico lhe diz: quer uma Coca-Cola ou um cafezinho? Não entendeu nada. Mas eu acho que tem outra coisa se forjando. Eu não estou dizendo que isso vai dar conta, não, sim, ou vai inventar tem esse um outro processo lugar. De grande vitalidade. Agora, o que te preocupa? Qual é a linha de problema mais amargo para você? Que eu trouxe uma linha de problema amargo para mim. Eu acho que a questão da polícia reprimir manifestação é grave. Não é um desvio. Essa imagem, sentar em casa e ver essa imagem, reprimindo, matando, escondendo, eu acho uma imagem muito agressiva. Isso me preocupa, a naturalização disso. Sim. Porque não pode prender pessoa que está se manifestando. Não, e se você... Não pode forjar coisas. E se você situa isso no contexto dos crimes perpetrados pelas polícias no Brasil? Sim. Não pode matar jovem na favela, negro, entrar atirando. Não pode ter isso. Permitir essa máquina existir. Quer dizer, a gente não ser capaz de ter forças, de ter parado essa máquina ainda. Exato. É uma coisa que me dói no coração. Me parece assim, nós estamos fazendo floreio. O Lula, quando disse lá na sua posse do primeiro mandato que ia fazer o possível para reduzir as desigualdades, etc., eu acho que se ele tivesse, e ele de fato fez isso, né, contribuiu de forma importante por isso, se ele tivesse dito: nós vamos parar essa máquina de morte, de tortura, de aviltamento, para beneficiar até os profissionais das polícias que são vítimas também desses trituradores humanos. Mas nós vamos parar isso. Claro, não pararia completamente, mas isso politicamente ia impor um freio, uma freada de arrumação, tornando isso tema central da agenda democrática. Eu estou entrando demais porque... Não é isso, porque bandeira... assim, tem uma coisa, né? Civilização e barbárie. Tem todo um discurso de que o Brasil está caminhando no progresso para uma ideia de grande civilização. A barbárie não é quando não tem a civilização, quando não temos civilização, nós somos bárbaros. A barbárie é quando tem civilização, quando tem código, quando tem Estado e ele não é respeitado. Né? A barbárie acontece quando os códigos não são respeitados. Então tem a lei, tem um governo progressista, mas dentro disso tem uma máquina de matar. Então tem uma barbárie. Então me assusta ter a barbárie dentro da civilização.
E a gente permite isso, naturalizar isso. Naturalizar. Porque se naturaliza, Luiz, você sabe. Você é o que mais contribuiu com isso também, de falar o tempo todo. Faustini, como é difícil para as pessoas, de uma maneira geral, andar sem muretas, sem esses apoios. Fáceis. Né? Você sabe que eu virei um cético, não relativamente ao trabalho coletivo, eu adoro trabalhar em coletividade. Aliás, é indispensável. Os coletivos precisam ser provisórios, para começar. Porque as tem que ter organizações... início, meio e fim. Ele não pode ser uma experiência para a vida. Mesmo que você refunde ele o tempo todo, é como um casamento. Vamos refundar, eles têm que ter a medida do vai acabar. Para ele não... Porque isso talvez faça todo mundo estar mais inteiro ali com vontade de ouvir o outro, que isso vai acabar. Então, acho que o coletivo tem que ser provisório. Que as disputas, os narcisismos, a convivência, grupo de teatro medíocres de poder, meu Deus do céu. E eu acho que tem que ter curiosidade pelo outro. De entender o que o outro está falando. E uma palavra de gostar. horrorosa, amor, né? A palavra horrorosa no sentido que ela está tão desgastada. E eu acho que a gente precisa ter muita segurança, inclusive ter reconhecimento intelectual para ousar a simplicidade desse tipo de recurso discursivo, né? Mas estar com o outro com prazer, né? Gostar do outro, de ouvir o outro. E estar com ele com prazer não significa que você vai concordar na sua totalidade. Não, claro. Mas há uma ideia de que você só está com prazer em algo que te completa. É uma ideia que essa sociedade vende. E você não está completo ali, te ilude nisso. E aí você cobra de relações que nunca vão ser completas, está completa, aí vem essa crise, a cisânia de briga, de... Sindicatos, igrejas, famílias, associações, universidades. Tem uma coisa também que eu penso assim, né? Sociedade civil no Rio de Janeiro ela é muito importante. Porque há um discurso de que a sociedade civil organizada no Rio de Janeiro, ela é frágil, ela é isso, mas ela contribuiu nos últimos anos com muita coisa, né? Em relação aos UPPs, por exemplo, a sociedade civil produziu muito conhecimento para o governo. Está errado, se posicionou, ao mesmo tempo colaborou em coisas de questões sociais, foi lá, dialogou, e o governo não ouviu. Agora, é muito difícil, porque esses não são valores da disputa militarizada. E nós estamos num campo da política militarizada, militante, né? Polícia, Estado, luta, batalha, conquista, combate, tomada de poder, vitória. A política não está na dimensão da convivência social. O que o Sennett vai chamar de esquerda social versus esquerda militante. A ideia de esquerda militante ainda é uma ideia maior. E se diz que a esquerda social é uma esquerda social-democrata, que não quer fazer pequenas reformas, que adere ao capital. Captura muito uma juventude, né? O que às vezes me preocupa é que tem parte de uma juventude que está engajada, que não se interessa em compreender a complexidade da cidade. Que acho que a luta ali naquela passeata, naquele momento ali na Cinelândia, que alguns chamam de República da Cinelândia, dá conta. E acho que o resto da cidade está errado, as outras estratégias estão erradas, de pessoas do mesmo campo do movimento social. Às vezes eu vejo algumas dicções assim que eu fico, opa, isso aqui a gente tem que dar uma... Vamos conviver mais para poder mostrar a complexidade da cidade. Você tem toda a razão, você sempre chama atenção para isso. E esse é um olhar muito, nós diríamos, antropológico, nesse sentido de que é importante ouvir antes de julgar ou de classificar, supondo-se que não se conhece, né? E recusando essas categorias que, em geral, são categorias classificatórias e de acusação e hierarquização, né? De alguém que organiza a cidade, o poder, ou a sociedade, o poder e o conhecimento. Então, o universo evangélico, por exemplo, a facilidade com que, estando distante de nós somos capazes de rotular os outros, é uma coisa impressionante.
Então, o importante é não permitir que nenhum grande outro se constitua, nenhuma coletividade se constitua distante de nós como objeto da discriminação, da estigmatização e da classificação, né? Então, há os evangelhos. Então, eu gosto de mergulhar. Vamos mergulhar nesse oceano. Nossa, é uma miríade de cosmologias, de disputas, de trajetórias, de encontros, desencontros. Um processo muito ativo, muito dinâmico. Aqui e ali cristalizações que de fato unificam, mas muitas rupturas em curso. É um universo fascinante, riquíssimo, cheio de problemas, de desafios terríveis, mas também de perspectivas muito interessantes. E olhar para tudo isso com uma facilidade que provém no fundo, de um certo elitismo intelectual, né? Preconceituoso, é muito pobre. E a juventude, que juventude? Quais juventudes? A favela, a comunidade. E é muito engraçado que as pessoas ficam, às vezes, muito irritadas com alguns discursos, porque consideram antipopular, burguês. E, entretanto, quando esse discurso é proferido por alguém que é popular, que vive na favela, etc., há aí um embaraço muito grande, porque se atribui a esse personagem, né? A grande... a fonte do conhecimento da verdade, e muitas vezes se surpreende com o discurso. Aí a explicação é, bom, está alienado, porque está sendo enganado por interesses alheios, etc. Mas se abrir para a pluralidade de vozes e para entendimentos diferentes é um senhor desafio. Por isso que eu acho que a gente tem uma tradição, e aí eu voltando à questão do ambiente estético, a gente tem uma tradição de pensar que o que nos liga é um bom programa, na ideia de que esse programa traduz uma verdade de mundo, da ideia de que esse programa vai ser algo que vai nos levar. Eu acho que, na verdade, o que nos une deve ser a convivência. Por isso, ambientes para criar junto. E aí eu não estou falando de idealização, de dar a mão, né? Não há nenhum designer disso. É inventar modos de... A ação gera convivência. Por isso, a ação o tempo todo. Ambientes virtuais também podem... Ambiente que se trabalha e ação, né? Agir, criar. Porque eu acho que tão importante para o mundo político, e aí não estou falando só de partido, né? Para a ideia política do sujeito em relação à sua polis, é a ideia do outro, mais do que o programa. Porque o programa, às vezes... ele é uma concessão de muita coisa que a gente fez. E criar ambientes para conviver, para tomar decisões juntas, é muito importante. Principalmente num país tão grande, em cidades tão grandes, cada vez mais complexas. O programa ele é uma peça publicitária. Ele não é o manifesto não é mais só a síntese do que a gente pensou. Ele já é uma ferramenta, uma categoria, um conceito que se presta a muitas outras coisas do objeto da própria linguagem apenas. Então, considerar o ator social é tão importante como considerar a proposta. Então, considerar assim, conviver, ir lá. E a gente tem uma tendência na sociedade, pensando como a desigualdade se apresenta, não só como pobreza, de ouvir atores sociais que são de determinados lugares e outros a gente ir lá levar tudo pronto para ele não escutar ele. Né? Aperta a mão de alguém na favela e senta com pessoas mais médias. E eu acho que isso traduz essa nossa invenção do outro e uma certa hierarquização das relações. É difícil, não é fácil, não tem fórmula. Eu venho aprendendo, quando eu falo isso também, é para me propor a isso. Eu não falo isso como uma coisa resolvida, claro. É como bússola, né? Mas também, voltando a um tema seu, do método, e a uma proposta sua interessantíssima para a política de cultura. O trânsito é fundamental, a mobilidade é fundamental. Não só a mobilidade que reduz a desigualdade, mas também a mobilidade horizontal na cidade. Acesso a repertórios. Que também reduz desigualdade, né? Acesso a repertórios, territórios. Porque ter amigos, se você tem amigos, digamos, na favela tal, e você é de classe média, amigos mesmo. Isso. De verdade.
isso muda inteiramente a vida. A vida. E a geografia interior, a geografia exterior, onde é que você vai aos fins de semana, com quem você se encontra, que opiniões você ouve, isso muda profundamente, né? Eu às vezes tenho umas sensações de que isso é realmente decisivo como método, né? Sim. Você educar seus filhos fazendo um esforço para que levar as suas ele... amizades Isso. sejam Amplas. plurais mesmo. É. Frequente esses espaços todos mesmo. Isso muda a cabeça. E aí não jogar o afeto, não, o afeto ele tem que estar ligado à curiosidade pelo outro, né? E não na identificação total com o outro. Você não pode conviver só com quem você se identifica completamente. É espelho narcísico, né? Você tem que ter interesse pelo outro. E a sua proposta de política cultural? Não, eu acho que aquela desenvolvendo a ideia de que o centro não está só no fenômeno, na representação, no discurso, né, nos instrumentos discursivos que se colocam como elementos de verdade. O centro também está no ator social, no sujeito. Então, é tão importante como desenvolver a linguagem estética, você pensar que atores vão estar desenvolvendo aquela linguagem estética ali. Quantas pessoas têm de origem popular fazendo cinema, quantas produtoras em distribuição na cidade do Rio de Janeiro, em territórios, se tem só concentração. Então, a distribuição, a circulação é importante. E a trajetória cultural, né, a trajetória na cidade, ela é tão cultural quanto o consumo individual de algo, a experiência individual. Então é preciso, a gente falava muito em cultura não é evento, não basta só apoiar o produto, e a gente dava como resposta na minha geração, tem que apoiar processos. A agência é um tipo de processo, e não só evento, não só produto. Eu acho que agora existe um outro elemento, tem que apoiar trajetórias. O jovem não pode ser só aluno de um único lugar, ou de uma única ONG, ou de um único grupo, ou estar num único território. Então tem que ter uma bolsa para essa circulação, porque ele vai com o desejo dele passando pelos grupos constituídos. E ele vai constituindo uma outra combinação de cidade que aparece. Você imagina, eu brinco que os pobres no país, um dia desse estava num restaurante japonês, o nome do cara é Iramar. E eu perguntei ele, cara, porque ele trabalha num restaurante garçom, né, servindo. E ele falou, meu nome é Iramar porque minha mãe vem lá do sertão, do cearense, e minha mãe queria ver o mar. E como ela não conseguiu ver o mar, ela botou o nome de Iramar. Na hora, cara, sua mãe é uma poeta. Só que ela não tinha acesso a uma máquina expressiva para ser poeta, então ela fez poesia na vida. Os pobres fizeram muitas poesias na vida, e aí a linguagem e a vida são uma coisa só. John Lennon da Silva. John Lennon da Silva não é uma alienação, é um desejo de cultura. Como não tinha a fazer, fez na própria vida. Então tem uma cidade em Pernambuco que é a cidade dos colecionadores. Então, dar máquinas expressivas para que as pessoas... direito a publicar livro, direito... porque a potência existe, o desejo existe. Não tem acesso à intimidade com as máquinas. Grupos médios urbanos têm mais acesso, que já cresce convivendo com ambientes legitimadores, intelectualizados ou de políticos, isso e aquilo. Então, dar acesso, ampliar acesso ao que eu chamo de máquinas expressivas, o direito a ter um projeto aos 14 anos, o moleque poder dizer, não, eu criei esse projeto. É uma máquina expressiva que potencializa você, né? Que faz o desejo tomar uma forma estética. Eu acho isso importante também, além da trajetória, a distribuição dessas máquinas expressivas. Então aí não pode ser política só para produtora cultural montar a sua peça. Ter dinheiro nas praças para as pessoas decidirem o que vai fazer, fundos territorializados, para isso poder aparecer. De alguma maneira, eu vou falar uma coisa aqui, o papel do Estado é estimular o caos. Então incentiva esse grupo aqui, incentiva isso, vai aquele ali, vai aqui, vai organizando para diminuir essa desigualdade, né? Então
o meu entendimento é um entendimento de distribuição das máquinas expressivas, não é levar cultura, mas tem potência num território. Não se trata de incluir, mas de dar direito àquela forma de vida se expressar e ofertar para ela os repertórios que já existem no mundo. Está aqui como direito, acessa isso aqui como direito, e isso aí que você está fazendo ganhar essa expressão aqui também. Parece difícil, mas eu acho que já tem coisas acontecendo que apontam para isso como possibilidade de política de Estado. Por isso que o impedimento é muito grande. Hoje em dia, por exemplo, é muito mais fácil uma produtora prestar contas do ICMS do que um ponto de cultura prestar conta. E o ponto de cultura é onde está essa experimentação. Então segura, reprime eles, bota um bando de coisas que é para... Isso é perigoso. Se isso aí der certo, vai ser amostra. Então todo mundo fica atento. Agora, uma produtora grande, ela tem várias facilidades para prestar conta, para ter acesso. O tipo de grant tem que ser como institucional, né? O grant institucional é aquele que você recebe como instituição para desenvolver seus trabalhos. Pelo que você já fez, o que você pode fazer, você não tem que prestar conta alguma. Por isso que a questão é pelo território, porque aí a sua ação no território passa a ser importante. Acho que são duas pontas. O Estado ele tem que, de um lado, potencializar linguagens, distribuir as máquinas expressivas. Então não pode ter só produção de cinema na Zona Sul, tem que ter na Baixada Fluminense a partir das produtoras de lá. E de outro lado ele tem que ter uma política direta com os sujeitos também, e não só com os mediadores. Vou chamar que esse campo da cultura são mediadores da sociedade. Então nesse sentido de pensar uma bolsa para a juventude circular, é uma maneira também de estar na outra ponta, criando uma política pública de relação direta, e não só com o intermediário. Você tem um mediador, que é um tipo de sujeito de direito também, que a gente classicamente deu a tarefa para esse mediador trabalhar com o restante da população. Acho que o Estado precisa se relacionar com isso aqui também, e o Bolsa Família é uma prova de que isso é possível. A prova mais complexa que isso é possível. Isso me instiga. Eu fico querendo pensar isso, desdobrar, ver experiência. Então, se antes a gente produziu eventos, depois processos, isso já está consolidado. Agora acho que trajetórias, porque aí liga o ator social, né? Criando o ambiente da arte para que as pessoas possam produzir as experiências artísticas que vão ir aparecendo. Essa experiência do Home Theater eu acho que é seminal, e ela de alguma forma dialoga com a experiência nórdica, sobretudo sueca, dos grupos de estudo. Até o final do welfare, até o início dos anos 90, na Suécia, era possível que qualquer cidadão, desde que agregasse mais 3 ou 4 nesse projeto, recebesse de 15 em 15 dias a visita de um professor que viria de qualquer outra parte do país. Para um estudo que eles estão fazendo. Podia ser sobre astrologia, violoncelo, física quântica, botânica, arranjos florais, culinária, etc. É importante que houvesse, não sei se 4 ou 5 pessoas, elas se encontrariam sempre na casa de uma delas, e um professor, alguém que de alguma maneira se interessa por esse tema e tem um acúmulo nesse tema, viaja às custas do Estado para proferir ali uma palestra, ou enfim, para se reunir, para dar uma aula, para trocar ideias, etc. E há alguma coisa tão significativa que na entrada, não me lembro se de Uppsala ou de Estocolmo, há tanto tempo eu não vou lá, mas é muito impressionante, há uma praça com o monumento nacional, é o grupo de estudos. São pessoas que se interessam por algo e se interessam por estar junto, né? Dialogando, etc. A ideia de visitar casas, trocando experiências, rompendo esses muros, abrir a casa para o estranho, rompendo os muros das xenofobias, das classificações. Isso é alguma coisa importantíssima, cada vez mais difícil com a cidade dos automóveis, com o império da indústria automobilística, com a imobilidade urbana, com esse modelo de cidade, de sociedade, etc. Mas de qualquer forma, subjetividade privada, né? Que é subjetividade privada, meus... a TV fechada e as pessoas trabalhando cada vez mais,
ou melhor, estando fora de casa cada vez mais tempo por conta da imobilidade, né? Isso aí é uma questão. E por último, eu estava aqui pensando no que se dizia tão interessante, lembrando um exemplo concreto em que o Estado pode se pôr, o Estado e as agências podem se pôr de uma maneira mais democrática. Na Feira de Frankfurt, houve toda a pendência e a denúncia de que não havia negros, autores, escritores negros suficientemente representados, etc. Acho que só o Paulo Lins em 70 autores, né? E então houve opiniões de vários tipos e eu ouvi opiniões do tipo, sim, tá certo, havia poucos, mas porque há poucos escritores negros. Então o problema é social e quando houver escritores negros, isso depende de toda uma redistribuição do poder na cultura, haverá então suficientes escritores negros para que eles sejam representados. E eu estava pensando, bom, em primeiro lugar, não é bem assim, porque há muitos escritores negros, eles não são suficientemente valorizados, nem conhecidos às vezes, mas há também os conhecidos que foram aí negligenciados. Mas há mais. Se eu sou, por exemplo, representante do Estado e tenho de dar algum pitaco, alguma sugestão, eu digo o seguinte, nós vamos lá com os nossos grandes escritores formados, com suas trajetórias cumpridas, e com aqueles que vão cumprir trajetórias maravilhosas se forem lá. Mas quais são eles? Por exemplo, alguns nós de rede. São aquelas pessoas que estão organizando encontros de poesia na periferia, reunindo muitos autores potencialmente futuros poetas, etc., e já eventualmente poetas, e que estão promovendo a cultura nesses espaços, que são negros, em espaços nos quais há a presença de negros. Se você tiver dos 70, 30 com essa característica, você torna Frankfurt... Você desorganiza, inclusive, a feira, a ideia de feira. A ideia da feira, você nunca mais de outra será maneira. Quais são os nossos autores? Quais são e quais serão? Como nós classificamos e organizamos esse campo? Nós vamos comprar essa... E de alguma maneira dialogando com o que está acontecendo com o Brasil, né? Que é essa cena onde a literatura deixa de ser apenas um lugar de representação, ela passa a ser um lugar de ação, de convivência. É uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha. A literatura nas rodas, na criação, nas estratégias. É uma maravilha. O Estado não valorizar isso, mas né? é que é uma... As pessoas não sabem disso, né? Não sabe. Não Eu ia falar assim, existe muita preguiça, né, teórica, existe muita preguiça também diante das coisas que estão acontecendo. O vício, né, que é esse vício de elite de eu e eles, e só reconheço aquilo que é muito próximo e que eu quero reconhecer porque me mantém nesse lugar de status, é enorme. Enorme, assim, é um ambiente. A gente tem que inventar outros ambientes. Preguiça de contar uma história que é verdadeira, para mim foi muito significativa. Eu era estudante ainda de graduação e um professor meu, muito inteligente, brilhante, mas gostava muito de classificar os autores que lia. E eu ficava ávido por novas classificações. E quando ele classificava negativamente, eu respirava aliviado. Que alegria, porque é toda uma prateleira imensa que eu não precisava mais ler, havia tantas ainda por ler, eu assim relaxava, que bom que eles são X, Y, Z, quaisquer que fossem lá as críticas, né? Porque fechavam ali as portas e me reduzia o desafio. De certa maneira é assim, quando as pessoas dizem, isso não vale a pena, isso não é interessante, isso eu já sei o que é, você falou da preguiça, é que você... relaxa um pouco, o que eu tenho é suficiente, eu posso deitar em berço. Aí você considera, um gestor público não pode considerar a partir desse ponto de vista. Se você quer fazer isso como um cidadão na sua vida, você tem o direito, né? Mas é esse hábito, que é um hábito privado, de direito individual, a preguiça com o resto do mundo, não ter curiosidade, que não pode virar uma prática do Estado. Sobretudo de um país desigual, que permanece desigual. Isso me mobiliza. Isso eu fico assim, cara, será que a gente não vai inventar um negócio aí que ganha um fôlego? Eu fico assim, tem inteligência aí, cara, no país, tem gente pensando, tem coisas acontecendo. Precisa acontecer alguma coisa aí para isso virar plástico. Porque os discursos já estão feitos, as teses, as
pesquisas, as experiências já existem de pessoas formadas e também intuitivas. Tem uma ecologia, né, que falta aí, isso virar uma embalagem plástica para poder ter escala, execução, conquistar corações e mentes. Isso me impressiona um pouco, assim. Agora, eu fico, enfim, tô indo um pouco no caminho na conversa, talvez ela me leve para isso. A grande possibilidade que eu tive nessa trajetória foi assim, eu era um leitor, moleque. Um leitor que tinha vontade de escrever. Mas eu era ensimesmado, não tinha coragem de escrever. Escrevi uma coisa ali com medo, com vontade de acabar. Vou escrever logo isso aqui para acabar, para não ter que escrever mais. Pavor. Dava conta rapidinho. E essa trajetória toda que eu fiz, né, de expressões, movimentos, isso, foi me encorajando a escrever. Eu me sinto muito... Era uma coisa, um desejo, era uma dimensão da minha existência que eu colocava como uma questão e que essa trajetória toda cultural, política, de ação, foi me encorajando a isso. Então, talvez o caminho diante de um desejo para algo que já tem um repertório tão estabelecido de escrever, então vai aprender a escrever, não seja só um caminho reto de ir para as formas de aprender a escrever. Talvez exista, e talvez isso que a gente tenha que criar a possibilidade dos caminhos. A Paula Brausten da Bahia, da faculdade lá da Universidade da Bahia, diz que eu quero o impossível, que eu quero criar uma política pública para a errância. E o errante nunca vai ter política pública. Porque eu acho que o errante não é o outro, não é o outsider. Não é verdade. Eu acho que o errante não é um tipo, né? Eu acho que... Basta botar bebedouros em vários hubs, bebedouros. Hubs de dimensões diferentes. Essa é a diferença de circulação e mobilidade. Hoje na cidade as pessoas circulam. A mobilidade é quando você tem conexões para potencializar a sua trajetória em vários lugares. De informação, a coisas que te levam para outro lugar. Pontos de parada, né? Pontos de parada. Um açougue, nesse sentido, a contribuição da sociedade civil é muito foda, né? Um açougue que vira livraria, isso é mobilidade. Porque faz uma conexão dentro da cidade que entorta, né? A mobilidade é essa, pum. Claro, eficiência, rapidez, previsibilidade. Hoje a gente circula. Os pobres circulam nessa cidade há muitos anos. O que não tem é mobilidade, que deixa invisível as pessoas, porque você não se potencializa. Então vai de uma ecologia de ações. Eu acredito que por isso apoia trajetórias, né? A mobilidade é decisiva para a democracia e para a redução da desigualdade. Não é só atender a pessoa onde ela está, mas colocar em ação, colocar em circulação. Atender onde está é o direito básico que todos temos que ter das mesmas oportunidades. E aí a provisão de repertório não é só do consumo. Não é? Sim. Aí você cria espaço para... Essa ideia de que o repertório vem só pelo consumo é barbárie. É barbárie dentro da sua civilização, porque você já está limitando quem não consuma isso. A acessar esses repertórios. O conhecimento do mundo se está submetendo a uma experiência de uma determinada época da humanidade, que é a experiência moderna. Muito reduzida e muito empobrecida. Um tipo de experiência com isso. Então, se eu for medir assim, né, eu acho que nessa trajetória eu tomei coragem de escrever.
Isso tudo para tomar coragem de escrever. E é legal. É interessante porque, por outro lado, escrever, marcar com o seu traço, deixar um rastro, é também apor um nome que, de alguma forma, representa e simboliza uma certa identidade ou ideia de identidade, né? E por mais dinâmica que seja a escrita, você tem pontos aí de fixação. Então, de alguma maneira, um encontro também com esses personagens que você vai criando, que em algum momento você precisa cristalizar, não para fossilizá-lo, né? Mas para dotá-lo de alguma forma precisa, para que ela seja fonte de outros saltos, né? Sim, claro. Um momento assim de... Queria um repertório para outra. E eu vou te fazer 3 últimas perguntas. Sim, senhor. Você vai entender por quê. Fudeu. Não, 3 dificuldades que você tenha tido e tenha conseguido superar na montagem de uma peça, no seu livro Guia Afetivo da Periferia e na gestão pública. Você se lembra de uma dificuldade que quebrou a sua cabeça, mas você conseguiu resolver? Uma em cada área da experiência. No guia foi acreditar que eu podia escrever. E aí veio a ideia de gravar. E eu sentei com o Júlio e o Júlio me foi fazendo perguntas. E aí paguei uma pessoa para transcrever. Aí a partir disso fui escrever em cima. No guia, então, foi essa coragem para escrever, que aí essa estratégia de gravar, transcrever e ter alguém... Eu, pensando aqui agora, durante muito tempo, sempre que eu estou escrevendo alguém, eu chamo alguém para ler. Então eu não consigo escrever sozinho o tempo todo, eu tenho que ler para alguém. Por isso que eu acho que o Facebook me fez bem, que eu fiquei escrevendo muito durante um tempo para ver e aí continuar diante da recepção. Que é a lógica do teatro, né? Você faz para mostrar e tal. E agora estou conseguindo com mais fôlego e com estratégia e tal. Então isso foi uma dificuldade que veio isso, essa estratégia. A segunda, do poder público, a agenda de debate político com a divergência não é um problema. Eu vejo ela como uma construção, de sentar com pessoas diferentes, discutir, pactuar, divergir, né? O tempo do Estado é um tempo que faz a pactuação da divergência, quando você chega num pacto, faz desacreditar. Então, às vezes, você está tudo pronto, com o movimento social preparado, com as discussões pactuadas, a equipe engajada, mística, e o Estado tem um tempo... não sei como resolver isso. Isso, para mim, é uma dificuldade. E que aí... a resolução é botar o processo debaixo do braço e sentar e conversar com todas as esferas todo dia. Todo dia. A imprevisibilidade do orçamento, mesmo o dito que vai existir e que passa a não existir de repente, também é uma dimensão. A qualquer momento o orçamento de uma secretaria pode sumir. Isso também é uma dificuldade. Essa não tem como fugir. E a terceira, o teatro. A incrível energia dos atores que nunca quer estrear. Que quer sempre estar ensaiando. Sempre estar criando. E, de alguma maneira, o trabalho do diretor é conduzir o grupo à estreia.
além de criar, de dar condições, tem um momento que o diretor é o cara que... Mas agora vamos tomar forma, vamos nos colocar humildes diante dessa obra que ela tem uma estreia. E a energia dos atores, que se formam em grupos como criadores, né, é uma energia muito interessante. Tem algo que eu persigo que eu ainda não consegui fazer na maneira clássica de montar teatro, que é conseguir ensaiar na temporada, manter o espírito de ensaio durante a temporada. A gente fala muito do processo criativo nos ensaios, mas a temporada também tem um processo criativo. Eu acho que a agência tenta fazer isso que eu não consegui fazer nas temporadas, né? Manter um processo criativo sempre, depois da inauguração, depois disso, manter. E é o que eu venho tentando voltar a fazer no teatro, montando essas estratégias. Eu acho que diante da dificuldade, humildade para dizer estou com dificuldade. Acho que isso precisa ser dito, não adianta só você sentir. Porque precisa dizer, identifiquei que estou diante de uma dificuldade para você e também dizer para outro, partilhar a dificuldade. A gente parece uma estratégia de autoajuda ou uma estratégia fácil, mas a pessoa, o camarada reconhecer que está com dificuldade é um corte cognitivo muito grande numa lógica masculina de enfrentamento de tudo, né? De que você não vai dar conta. Isso eu fui adquirindo ao longo da vida. De partilhar, não sei isso aqui, me ajuda? Estou com uma questão, dá uma lida nisso aqui, o que você acha? E eu me pergunto às vezes, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não adotei essa estratégia há mais tempo? Às vezes eu sinto como se eu estivesse começando a vida agora, descobrindo as coisas agora, sabe assim, tem isso aqui, dá pra viver assim, dá pra viver dessa maneira. E em relação à dificuldade é isso, né? Porque diante da dificuldade eu botava força. O meu repertório é de força. Vamos olhar, né? Vamos olhar, vamos pensar estratégia, vamos chamar outros olhares, vamos não considerar que a dificuldade é um ataque a você. É um ego enorme achar que a dificuldade apareceu só para me ferrar. É comigo. Não, a dificuldade é do processo. Então, a gente tem muita chance de se reconhecer humilde, né? E a gente não aproveita. Eu fico ligado nisso, assim. Acho sempre importante, e por intuição eu acho que eu seguia sempre isso, na busca dos mestres e tudo, de você... Em algum lugar tu tem que ser aluno. Tem que ser o cara que escuta. Você não pode ser só o cara que fala em todos os lugares. Se você tem poder de fala, arruma um lugar para tu sentar e escutar. Porque senão não vai dar certo, entende? Arruma um curso, sabe? Uma esposa que vai mandar em você. Arruma um lugar de fala. Eu acho que isso te coloca até para ouvir mais coisas e diante da dificuldade não achar que ela é contigo. E aí você pensa melhor nas estratégias. Uma das formas de exercitar a escuta, a humildade, é fazendo entrevistas com pessoas que você admira, pessoas que você quer ouvir. Então, eu estou tentando manter sempre esse exercício. Isso é fundamental. Eu sempre fiz isso também, entrava nas aulas de meus colegas, acompanhava algum curso, agora na internet com as possibilidades todas, a gente tem sempre essa chance, né? E eu te fiz a pergunta sobre as dificuldades e possibilidades de solução na gestão pública, na literatura,
e no teatro, justamente porque são tão distantes, não são, pelo menos as experiências estéticas, teatro e literatura, e a experiência de gestão pública são tão distantes que uma pergunta comum pode suscitar um caminho interessante a respeito de cruzamentos e de justaposições. E foi muito interessante ouvir como você trabalhou os desafios de um modo contínuo, né? Fazendo com que elas se tornassem, de certa maneira, interdependentes, se comunicassem entre si. Não é? A dificuldade de estrear, de pôr um ponto final, que é uma dificuldade de pôr um ponto final num projeto no governo, implementando, né? Realizando. Você vai debaixo do braço todo dia, repetir aquele ensaio de erros, etc., na perspectiva de vencer aquela dificuldade. E, no caso da escrita, fazendo com que a escrita inicialmente decorra da oralidade, né, porque isso pode ser uma passagem, então, inicial, mais favorável, e essas comunicações sempre se dão. E, em todos os casos, existe o diálogo, a oralidade, a interlocução, e a ideia da humildade de ouvir, de supor que os problemas às vezes não têm solução, mas de compartilhar isso, e que isso pode ser comum, não é? É tão interessante, e talvez isso tudo remeta para uma certa coesão de um personagem que você está construindo, de você mesmo, né? de um sujeito, não no sentido de que ele então seja opaco, denso, uniforme, sólido, né? e não se transforme ou esgote a sua potencialidade nisso que foi naquele momento em que assim foi descrito, não, mas como um feixe possível que encaminhe precisão, né, na aplicação do desejo em relação a si mesmo, etc. E aí é muito interessante o valor que você dá ao tempo de amadurecimento que você sempre associou à literatura e a chegada desse momento prematuramente, precocemente, né, nas colunas, no seu livro e no desafio da escrita, sendo a escrita a marca, a letra que remete à autoralidade, à autoridade, uma relação que envolve o desafio de alguma permanência, né, para além da estabilidade. Então, esses cruzamentos são tão interessantes e tem a ver com a ideia da superfície. Nós não estamos falando de profundidade, mas das marcas, dos trânsitos, das superfícies, das conexões. Tudo isso é muito concreto, não é um papo cabeça de dois malucos lidando com questões abstratas. Nós estamos diante de questões tão concretas e esse personagem que você é, transitando entre gestão pública e invenção autoral, recolocando velhos desafios, que fascina muito, eu acho, todos nós, fascina o Rio de Janeiro, fascina esse nosso momento, porque justamente novas combinações começam a se mostrar possíveis, não porque foram, mas porque passaram a ser quando você as construiu, né? As tornou possível. Super obrigado, foi ótimo estar contigo, Faustino. Barato, legal. Mais uma vez. Maravilha.